Bom, então me deram essa missão de falar sobre valvopatias na UTI, e essa missão é uma porcaria de missão, porque essa é um tema super complexo que envolve não só vocês saberem bastante sobre hemodinâmica, mas não tem muito estudo clínico relacionado do tema. Então, assim, quando você fala assim, ai, da onde você tirou isso? Eu vou responder, eu tirei isso de racionais fisiológicos. Eu trouxe aqui para vocês o pouco que a gente tem de pesquisa clínica a respeito do tema, que é muito pouco mesmo, porque a maior parte dos artigos científicos relacionados a valvopatias é em cenário ambulatorial, não é em doentes críticos, né? Então, a gente vai se basear principalmente sobre fisiopatologia da disfunção valvar, né, de cada uma delas, falar quando que a gente indica tratamento, principalmente tratamentos cirúrgicos, né, de correção, até porque problemas mecânicos não se resolvem com remédio, né, na maior parte das vezes. E depois a gente vai falar sobre manejo hemodinâmico, o que a gente faz para priorizar aí algumas situações específicas, algumas situações específicas aí de disfunção valvar na UTI, tá bom? E aí eu vou começar falando sobre estenose aórtica. E eu começo sobre estenose aórtica porque estenose aórtica, ela é a disfunção valvar primária mais comum na população geral, tá? Se você falar assim, olha, a gente fez eco em todo mundo, qual que é a disfunção valvar que a gente mais vai ver nos ecos? Talvez não seja estenose aórtica, talvez seja a insuficiência mitral. Mas a maior parte das insuficiências mitrais, como a gente vai ver, são insuficiências mitrais secundárias. Então, talvez como disfunção da válvula mesmo, como doença primária, a estenose aórtica ela é a valvopatia mais comum. E ela vai se tornar cada vez mais comum porque ela está relacionada ao envelhecimento da população. Então, os fatores de risco relacionados à estenose aórtica, que a principal causa é a degenerativa, envolve doença aterosclerótica, então pacientes são hipertensos, diabéticos, tabagistas, obesos, que têm é, é, outros fatores de risco relacionados à doença aterosclerótica, e idade. Então, é como se toda aquela calcificação da anel valvar, ela viesse realmente das placas de aterosclerose, tá bom? E aí, para vocês terem uma ideia, 8% a 10% dos pacientes mais idosos, eles têm área valvar crítica. Não é que eles têm estenose aórtica. Eles têm estenose aórtica grave com área valvar crítica. Então, quando vocês virem um paciente que é idoso, num cenário de terapia intensiva com choque, sempre considerar a estenose aórtica como uma etiologia, porque acomete 10% dos pacientes. Então, é bastante coisa, tá? Pode ter em doente idoso, ou desculpa, doente jovem? Pode. Principalmente das outras etiologias, como doença reumática, que hoje em dia, aqui em São Paulo, é mais raro da gente ver. Mas você vai aí para outras regiões do Brasil, você ainda vê muita doença valvar reumática. E dentro do Sul, você ainda também vê bastante doença valvar reumática, tá bom? E mesmo em pacientes jovens, a gente vê também estenose aórtica secundária a uma formação congênita, e não é tão incomum da gente ver, por exemplo, válvula aórtica bicúspide. Isso é normalmente uma doença relacionada a pacientes mais idosos, que às vezes é super difícil da gente fazer, super difícil não, mas é mais difícil de pensar nesse diagnóstico, porque a gente pensa muito em estenose aórtica como uma doença de idoso. Sem contar que o eco da estenose aórtica, como vocês vão ver, é um eco que mostra uma calcificação importante do anel valvar, né? E na valva aórtica bicúspide não acontece isso, porque a fisiopatologia da estenose é diferente, não é por depósito de cálcio e doença aterosclerótica, é por uma má formação da válvula que tem só duas cúspides que não abrem completamente, entendeu? Então, às vezes você olha um eco de estenose aórtica grave por disfunção por válvula aórtica bicúspide, não é um eco que bidimensionalmente te chama muita atenção para aquela válvula, e às vezes pode passar despercebido numa pessoa menos experiente, tá bom? Normalmente as malformações congênitas, elas vêm junto com outras alterações, tipo o acometimento da válvula aórtica, da aorta ascendente. Então, é muito comum, por exemplo, na válvula aórtica bicúspide, a gente vê ectasia e aneurisma da aorta ascendente também como doenças concomitantes, e que normalmente vão indicar cirurgia, muitas vezes não só por causa da válvula, mas às vezes por causa do aneurisma. E aí, se você vai trocar a aorta ascendente de um paciente
que tem uma válvula aórtica bicúspide, mesmo que ele não tenha uma estenose grave, você vai trocar a válvula também, porque senão você vai ter que reoperá-lo com frequência, tá? E por último, eu coloquei aqui trombose aguda, que isso não é muito comum da gente ver em válvula nativa, você não vai ver isso em válvula nativa, mas em válvula protética pode ser, tá? Então, você tem um paciente que já tem uma estenose aórtica, ou desculpa, já teve uma troca valvar aórtica por outros motivos, se ele tiver uma trombose aguda dessa válvula, e às vezes nem é uma trombose aguda, às vezes é uma disfunção que vai piorando com estenose, porque vai formando panos, vai fazendo hiperplasia endotelial daquela região, e isso vai se comportar como... Ai, não, você não vai sentar aqui, pelo amor de Deus. Você quer fazer eu me sentir mal, a pessoa sentou no lixo. Pelo amor de Deus. Então, a trombose da válvula pode se comportar dessa forma, tá? Quando eu mostrar aqui para vocês a fisiopatologia da estenose aórtica, é claro que não existe estenose aórtica aguda, né? É uma doença que vai se desenvolvendo e vai piorando progressivamente e vai gerando adaptações do coração frente àquele aumento de pós-carga. Mas na trombose aguda da válvula, ela pode ser um cenário extremamente dramático, porque é uma estenose grave que acontece de forma abrupta e não tem tempo de adaptação para o ventrículo, então esse paciente se apresenta normalmente num choque cardiogênico profundo, com edema agudo de pulmão muito, muito proeminente, tá bom? Então, como é que funciona? Bom, conforme a gente vai gerando uma estenose no anel valvar, isso vai gerando um aumento da resistência que o ventrículo precisa vencer para poder ejetar. Não é a resistência vascular sistêmica aqui nesse caso, aqui a gente está falando da válvula em si. Essa válvula ela gera uma resistência ao fluxo que faz com que o ventrículo ele precisa fazer uma pressão muito maior do que a pressão da raiz da aorta para vencer essa resistência. E aí, como ele vai trabalhando sob pressões muito elevadas, o coração vai se comportar como um coração que tem uma hipertensão arterial sistêmica grave. Então, o que vai acontecer é que ele vai fazer um remodelamento que começa com uma hipertrofia concêntrica do ventrículo. Então, para ele vencer essa resistência, o ventrículo vai se tornando cada vez mais forte para poder gerar essa pressão que vence essa resistência. E isso que eu estou dizendo é muito importante, porque em alguns slides eu vou comentar para vocês como é complexo o manejo desses pacientes, em especial no pós-operatório, tá bom? E essa hipertrofia do VE, que ocorre de forma concêntrica, mostrando um miocárdio mais espesso, né, mais hipertrófico, vai reduzindo a complacência dessa câmara. Então, você vai sempre trabalhar sobre altas pressões de enchimento, você vai trabalhar com um ventrículo que não consegue dilatar, que não consegue receber volume, e ele trabalha mal com volume. Então, além da pressão alta que ele tem que fazer para vencer a resistência, ele também não tendo complacência, isso vai aumentando a sua pressão diastólica final, tá? E o aumento da pressão diastólica final do VE, junto com o VE hipertrófico, que obviamente consome mais oxigênio, porque tem mais células ali, elas são mais fortes, mais hipertróficas, né? Isso vai gerando um mismatch da oferta e consumo de oxigênio, que aos poucos vai gerando isquemia miocárdica, que vai levando à disfunção ventricular. Então, quando você vê um paciente que tem uma estenose aórtica, se ele tem um VE hipertrófico com função normal, ele ainda é um ventrículo não remodelado, né? Não gravemente remodelado. Conforme você deixa esse paciente com essa estenose aórtica grave evoluir e não troca a válvula, o que a gente vê como que esse paciente evolui? Esse paciente evolui com dilatação do ventrículo e disfunção ventricular. Então, às vezes, você vê um VE que tem dilatação e tem disfunção, provavelmente esse ventrículo é um ventrículo que a maior parte das vezes não é recuperável. Mesmo que você troque a válvula, ele já remodelou. Às vezes, alguns remodelam o reverso, mas a maior parte é um ventrículo que já não tem muito o que fazer. Então, por isso a disfunção ventricular, ela é vista como um cenário mais avançado da doença, mais terminal da doença. E a gente tem que evitar que esse paciente evolua dessa forma, ele chegue nesse problema, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como que são, a gente falou muito sobre curva pressão-volume esse ano, né? Eu já falei várias vezes para vocês, mas eu trouxe isso aqui porque vocês vão ver isso na literatura,
Porque essa é uma das formas que a gente avalia a estenose aórtica do ponto de vista invasivo. Porque como que vocês acham que a gente faz o diagnóstico de estenose aórtica, né, fecha o diagnóstico de estenose aórtica usando a propedêutica armada? Vocês não vão fazer isso comigo de novo, né? De não falar. O que vocês acham que você tem uma suspeita, João? Você que é um cara que fala mais do que devia às vezes. Tô brincando, João. Ó, João, se eu pego um paciente que eu tenho uma suspeita de estenose aórtica, que eu vou lá e ausculto ele, tem um sopro, enfim, eu tenho algumas coisas que falam a favor de uma estenose aórtica na história, chega em edema agudo de pulmão. Que exame que você quer para confirmar se esse doente tem estenose aórtica ou não? Oi? Uma ecocardiograma, né? O ecocardiograma. E quando a gente olhar o ecocardiograma, o que eu vou esperar para fazer esse diagnóstico? Eu vou voltar esses slides que eu passei, tá? Mas o que eu vou esperar? Eu vou esperar eu ver uma calcificação do anel valvar importante, de uma válvula aórtica que não abre, certo? Eu vou ver gradiente transvalvar para ter uma ideia sobre a gravidade da estenose, certo? E aí eu vou dizer, olha, eu vou ter um cálculo de área valvar que é menor que 1 centímetro, eu tenho um gradiente transvalvar médio que é acima de 40, eu tenho um gradiente sistólico que é acima de 60, 70 milímetros de mercúrio, que tudo isso sugere estenose aórtica grave. O problema que vocês vão ver é que nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico da estenose aórtica de uma forma bastante... Como é que eu vou dizer para vocês? A gente não consegue muitas vezes diferenciar a gravidade da estenose aórtica com outras alterações que a gente vê no ventrículo que são sugestivas na estenose. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um paciente que tem uma suspeita de estenose aórtica e você quer medir um gradiente transvalvar, e aí eu vou dizer que todas essas outras medidas, tanto do gradiente quanto da estimativa da área valvar, que são as coisas que vão fechar o diagnóstico para estenose aórtica grave, elas vão derivar de uma medida de velocidades do fluxo de sangue pela válvula aórtica através do Doppler contínuo. E aí, relembrando um pouco para vocês daquilo que a gente já discutiu, o Doppler contínuo, ele é uma ferramenta importante para a gente avaliar as velocidades de fluxo pelaquela região, mas ele não tem uma acurácia boa de dizer em qual porção daquela direção que essa velocidade se encontra. Então, quando eu jogo, por exemplo, um Doppler contínuo na via de saída do ventrículo esquerdo, eu vou ver a velocidade acelerada, só que eu não tenho certeza se essa velocidade está exatamente na válvula, ou se ela está na via de saída, por exemplo, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque não é incomum da gente ver o paciente que tem estenose aórtica ter um ventrículo hipertrófico, certo? E muitas vezes, como paciente idoso com estenose aórtica, a gente vai ver situações como essa que eu estou mostrando aqui, que é uma hipertrofia septal assimétrica. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui que aqui tem um septo gordinho, assim, meio redondinho aqui? E isso também acelera o fluxo. Isso também gera um gradiente. E eu não sei exatamente onde está esse gradiente. Vocês entendem? Então, muitas vezes, a gente precisa de exames mais acurados, que nem sempre a gente vai utilizar, mas em casos selecionados e bastante específicos, a gente pode fazer um cateterismo. E esse cateterismo, que não é cineangiocoronariografia, é cateterismo mesmo, eu vou cateterizar uma artéria desse paciente e eu vou enfiar um manômetro, um catéter que mede pressão, ali pela válvula aórtica, dentro do ventrículo esquerdo, e vou medir a pressão dentro do VE, na via de saída, na válvula aórtica e na aorta. E vocês vão ver essas imagens, todos vocês digitarem no Google estenose aórtica grave, cateterismo, vocês vão ver essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Como a gente já discutiu, quando a gente falou sobre curva pressão-volume, a pressão sistólica do ventrículo esquerdo, ela é igual à pressão sistólica da raiz da aorta, não é mesmo? Isso porque a válvula aórtica está aberta. Então, a pressão que o meu ventrículo faz é para vencer a pressão da raiz da aorta, e quando a válvula aórtica está aberta, ela é uma câmara única. Nesse caso, eu tenho uma obstrução ao fluxo.
e, portanto, a pressão do ventrículo esquerdo é maior do que a pressão que eu consigo gerar pós-obstrução, e, portanto, na raiz da aorta, certo? E essa diferença de pressão entre a pressão que eu meço no VE e a pressão que eu meço na raiz da aorta é o gradiente transvalvar, tá? Então, quando você faz um cateterismo, você consegue ver que as pressões do ventrículo esquerdo chega lá, sei lá, em torno de 200 de pressão sistólica, e quando você traciona o catéter para a aorta, você vê que a pressão na aorta cai para 100 milímetros de mercúrio. Essa diferença de pressão entre a pressão do VE e a pressão da aorta é o gradiente transvalvar, é o gradiente sistólico transvalvar. E quanto maior for a gravidade da estenose, maior vai ser a diferença entre a pressão do ventrículo e a pressão da raiz da aorta. Tudo bem? Então é assim que se comporta. É um ventrículo esquerdo que ele, além dele ter que gerar 100 milímetros de mercúrio, que é a pressão da raiz da aorta, ele tem que gerar, sei lá, às vezes 200, 250, 300 milímetros de mercúrio. E é óbvio que ele vai ficando mais hipertrófico, é óbvio que olhando pela curva pressão-volume, ele vai trabalhar sobre altas pressões, então ele vai gerar gradientes de pressão sistólica muito mais elevados, e é óbvio que como ele vai ficando hipertrófico e vai perdendo a complacência, ele vai ter provavelmente um volume sistólico ejetado menor, e ele vai ter também um volume diastólico final menor, porque ele vai se tornando uma cavidade cada vez menor. Tudo bem? Perfeito. Quais são os outros achados que às vezes a gente vê associado à estenose aórtica, que são muito comuns de ver nos doentes mais idosos? Bom, a primeira coisa é a síndrome de Hyde. Todos vocês têm que conhecer, é um bagulho super clinicão, mas é importante saber que existe, que é a associação de estenose aórtica com sangramento do trato gastrointestinal. E isso acontece porque quando você tem uma estenose, principalmente na válvula aórtica, que é uma válvula de alto fluxo e altas pressões, tá? Onde passa muito volume sistólico, mas principalmente sobre elevadas pressões, né? Que é a pressão da raiz da aorta, a gente viu aí 200, 300 milímetros de mercúrio. Existe um estresse importante sobre o sangue, que é o que a gente chama de shear stress. Então, o sangue, ele vai passando por um orifício muito pequenininho, e isso vai gerando um estresse sobre as células desse sangue, que vai destruindo e levando a, por exemplo, a hemólise, é uma coisa que pode acontecer, e isso acontece principalmente nas disfunções valvares mais graves. Mas antes de gerar a hemólise, ela tem a destruição do fator de von Willebrand. E o fator de von Willebrand é um fator importante para a coagulação, e mais do que isso, é um fator que a gente não consegue medir no sangue, pelo menos não nos estudos mais comuns que a gente tem ali laboratoriais. Então, você não consegue detectar de fato que esse paciente tem uma coagulopatia. Você colhe um TP, um TTPA, eles são normais, o número de plaqueta é normal, né? A fibrinogênia é normal, só que o cara tá sangrando por todos os lados. Entendeu? Isso é a destruição do fator de von Willebrand, tá? Além dessa deficiência do fator de von Willebrand e a disfunção plaquetária pela destruição progressiva das plaquetas pelo shear stress que a estenose aórtica gera, você tem também a associação com angiodisplasia do trato gastrointestinal, que é muito comum em idoso. Então, é muito comum você ver pacientes com estenose aórtica que têm sangramento do trato gastrointestinal, em especial hemorragia digestiva baixa, tá? Que você não consegue diagnosticar exatamente onde está essa hemorragia digestiva. Às vezes, com colonoscopia, você vê uma angiodisplasia, às vezes ela é mais alta e a coluna não consegue ver. E quando você troca a válvula desse doente, ele resolve todo o sangramento do trato gastrointestinal, tá? Então, essa associação, ela é importante. E esse estudo é um estudo bonito, que é uma revisão do New England muito bonita, que mostra que a medida do gradiente transvalvar, ela é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional à presença de fator de von Willebrand, dos multímeros medidos no fator de von Willebrand. Ou seja, quanto maior for o gradiente transvalvar, ou seja, mais grave a estenose aórtica, menos fator de von Willebrand eu tenho presente no sangue. Então, isso gera mais coagulopatia, tá bom? Bom, a gente viu achados ecocardiográficos. Eu acho que o objetivo da aula não é dizer para vocês como a gente faz esse diagnóstico pela ecocardiografia, mas a gente vai ver de forma geral calcificação do anel valvar, acometimento da aorta ascendente muitas vezes,
você vai fazer medidas de gradiente e o cálculo da área valvar, saibam, na estenose aórtica, quando você fala que a área valvar é X, você não mediu a área valvar, você calculou a área valvar através de uma equação de continuidade. E isso é importante vocês saberem, porque a gente não mede de uma forma bidimensional. Eu não vejo lá o tamanho da válvula de fato. Eu vejo qual que é o orifício efetivo que essa válvula faz, usando variações de gradiente. E isso é óbvio que pode ser muito operador dependente. Então, quando você vê um paciente que tem uma estenose crítica de 0,9 de área valvar, no outro eco é 1,2, no outro eco é 0,8, no outro é 1,3, a válvula não está aumentando e diminuindo. É que depende da hemodinâmica para você medir esses gradientes e o cálculo da área valvar depende dos gradientes. Você entende? Então, assim, é super complexo. E aí é óbvio, né? Num cenário de um paciente crítico, isso se torna mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente viu que o gradiente transvalvar é a diferença de pressão entre o que eu estou fazendo de pressão sistólica no ventrículo esquerdo e o que eu de fato vejo na pressão da raiz da aorta. Não é isso? E vocês acham que essa diferença de pressão entre a aorta e ventrículo, ela depende do quê? Ela vai depender, obviamente, da estenose. Quanto mais grave essa estenose, maior é a diferença de pressão que você vai encontrar nessas duas câmaras. Mas ela depende, por exemplo, de débito cardíaco. Se eu tenho um paciente que está muito chocado e tem um débito cardíaco baixo, eu não vou gerar um gradiente de pressão, porque tem pouco sangue passando por essa válvula. Então, ele não gera gradientes de pressão muito elevada, entendeu? Então, o volume ejetado do coração é um dos grandes fatores contribuintes para o gradiente transvalvar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: da mesma forma que a gente falou na semana passada, que o paciente que tem disfunção ventricular direita, ele pode ter uma PSAP baixa, mesmo com hipertensão pulmonar, um paciente com estenose aórtica grave, que tem uma área valvar crítica, se ele tem um fluxo passando por essa válvula pequeno, a diferença de pressão não vai ser alta. O gradiente transvalvar pode ser baixo, a despeito dele ter uma estenose crítica, porque o fluxo que passa é pouco. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você ficou com uma cara meio de tipo, não entendi muito bem. O que eu quero dizer? Olha, se eu tenho 100 ml de sangue passando por um buraquinho aqui, eu preciso de muita pressão aqui para conseguir fazer o fluxo passar. Agora, se eu tenho 1 ml passando, eu não preciso de muita pressão, você entendeu? Então, essa diferença de pressão entre esses dois pontos, ela pode diminuir. E isso é um clássico da estenose aórtica que a gente vai chamar de low flow, low gradient, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o volume ejetado do coração, ele influencia o gradiente transvalvar que a gente mede. E vocês estão olhando com essa cara do tipo, tá, o que eu tenho a ver com isso? Eu conto para vocês o que vocês têm a ver com isso. Imagine que você pega um paciente de 90 anos, que interna na sua UTI com um choque esquisito, você não sabe o que ele tem, você tem uma suspeita de estenose aórtica. Aí, como que a gente tem o diagnóstico da estenose aórtica? Ecocardiograficamente. Aí você vai lá, pede um eco, ou você mesmo faz um eco e mede um gradiente transvalvar. O gradiente transvalvar é, sei lá, 30. Que não é um gradiente muito alto. Não é um gradiente crítico. Aí você fala assim, então não é isso. Não. Não é verdade. Pode ser que seja. Se esse paciente está muito chocado, o débito cardíaco dele é baixo, pode ser que esse gradiente transvalvar esteja subestimado. E aí, de repente, digamos que você resolve, sei lá, esse doente tem uma disfunção cardíaca também, você ligou uma dobuta, por exemplo. E ele melhorou o débito cardíaco e melhorou a perfusão. O que vai acontecer com o gradiente transvalvar dele? Vai aumentar. E significa que esse paciente piorou a estenose aórtica? Não. Vocês entendem? Então, o gradiente transvalvar depende de fluxo. Ele depende de volume injetado. E quanto maior for o volume injetado, maior vai ser o gradiente. Isso é uma coisa que a gente faz, inclusive, por exemplo, quando você faz um eco-estresse nesse paciente. Você tem na dúvida se é um paciente que pode ser realmente low flow, low gradient, você faz um eco-estresse, na hora que sobe o débito cardíaco, se sobe o gradiente transvalvar, você fala, opa, isso aqui é um paciente que tinha um gradiente baixo a despeito de ter uma estenose crítica. E por último, pacientes que têm frequência cardíaca elevada, estão muito taquicárdicos, você concorda que você precisa de um gradiente transvalvar maior? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tenho um tempo para passar
esse sangue, esses 100 ml por esse buraquinho, se eu jogo esse tempo pela metade para passar esses mesmos 100 ml, eu preciso de mais pressão, entendeu? Então, quanto maior a frequência cardíaca, maior é o gradiente transvalvar. Então, você pega um doente crítico, ele tem um gradiente transvalvar de 40, aí você dá dobuta, ele sobe para 60. Aí você controla a frequência, ele cai para 50. Você vê que ele vai variando ao longo da hemodinâmica desse doente, entendeu? E valvopatia, gente, é isso. Talvez seja uma das coisas mais complexas. Eu vou acender a luz, estão tudo dormindo. Então, essa talvez seja uma dos pontos mais críticos da gente ver no dia a dia dos pacientes com disfunção valvular na UTI, porque a gente se baseia em parâmetros ecocardiográficos que, assim, dependem de como hemodinamicamente esse paciente está. E às vezes eles vão variar conforme o tempo e vocês não podem não entender muito bem o que está acontecendo. Então é óbvio que se o paciente estiver chocado, tiver resposta inflamatória sistêmica elevada, tipo uma vasoplegia, se tiver inotrópicos, vasopressores, tudo isso, taquicárdicos, taquiarritmia, tudo isso vai alterar o gradiente transvalvar e pode complicar a interpretação desse estudo. Falei para vocês sobre como o débito cardíaco influencia no gradiente transvalvar. E a gente viu que os pacientes que têm estenose aórtica grave, eles frequentemente, quando não trocam a válvula, eles evoluem para uma situação que a gente chama de low flow, low gradient, que eles têm disfunção ventricular, e aí o ventrículo é ruim, com redução da fração de ejeção. Se ele tem um ventrículo ruim com redução da fração de ejeção, o que vai acontecer com o volume ejetado? Fica menor. E aí ele não é capaz de gerar um gradiente transvalvar alto a despeito de uma estenose aórtica grave. Isso é o que a gente chama de low flow, low gradient, tá bom? Quando você vê um paciente que tem uma suspeita de estenose aórtica grave e tem disfunção ventricular, provavelmente você vai precisar de um ecoestresse com dobutamina, para que, com dobutamina, se ele tiver reserva inotrópica, que aumente o débito cardíaco dele, ele espera-se que aumente o gradiente transvalvar, e aí você faz o diagnóstico. Isso é muito importante porque determina se esse paciente vai operar ou não, entendeu? Agora, existe uma outra entidade que é importante vocês saberem que existe, que chama Low Flow, Low Gradient Paradoxal. O que é isso? Bom, eu disse para vocês que o gradiente transvalvar, ele depende do quê? Depende de fluxo. Agora, pensa naquele paciente que tem estenose aórtica grave e que ele vai ficando hipertrófico. Então, primeiro, ele cresce o miocárdio para dentro e vai diminuindo a cavidade e vai perdendo a complacência do ventrículo e vai fazendo uma disfunção diastólica. E esse paciente, ele pode ter um débito cardíaco baixo, não por disfunção sistólica, mas por disfunção diastólica. Isso é o que a gente chama de low flow, low gradient paradoxal. É quando você vê um paciente que tem um VE hipertrófico com cavidade pequena e tem uma válvula que parece realmente muito calcificada e com estenose grave, mas que o gradiente transvalvar não é alto. E aí você fica na dúvida se esse paciente tem uma estenose aórtica de fato ou não. Nós, intensivistas, a gente acaba não tendo muito essa dúvida, por quê? Porque uma das coisas que a gente sabe fazer é medir um VTI para ver o débito cardíaco. Então, se você vê um paciente que tem um VE hipertrófico com cavidade pequena, e você mede o VTI, você vê que é um VTI baixo, com débito cardíaco baixo, a primeira coisa que você vai pensar, poxa, talvez o gradiente transvalvar não seja alto, porque esse paciente tem um débito cardíaco baixo. Então, ele talvez seja um low flow, low gradient paradoxal. É problemático, porque esse tipo de paciente você não consegue fazer uma prova, entendeu? Porque diferente do paciente que é IC com fração de ejeção reduzida, que você tá dobuter e ganha débito, o paciente que é VE hipertrófico, cavidade pequena e disfunção diastólica, você não tem um remédio que você dá para melhorar o débito. Então, é muito difícil você conseguir fazer realmente o diagnóstico e a avaliação desse tipo de paciente, tá? Bom, o que a gente faz? A gente faz tratamento cirúrgico, a gente troca a válvula. Não existem tratamentos clínicos para doenças cirúrgicas, viu, cirurgião? Não existe. Mas é isso, a gente tem uma obstrução mecânica ao fluxo. Então, assim, o que eu vou dar de remédio? Na real, pouco importa, porque esse paciente só vai melhorar na hora que você melhorar o fluxo pela válvula, tá? E quem são os pacientes que a gente indica cirurgia?
Bom, o que o guideline fala é área valvar abaixo de 1 centímetro e tenham sintomas relacionados à disfunção valvar. Ele vê se esse paciente tem uma área valvar menor que 1, mas ele não tem dispneia ou esforço. Eu não vou indicar cirurgia? Aí você pode indicar cirurgia antes que ele complique a cardiopatia relacionada à válvula. Como, por exemplo, pacientes que estão assintomáticos, mas já têm algum grau de redução da fração de ejeção. Eu não vou esperar esse doente ficar com 20% de fração de ejeção para trocar a válvula. Ele começou a reduzir a fração de ejeção, a gente troca, tá? Ou se esse paciente tem uma área valvar reduzida, mas ele vai fazer uma outra cirurgia cardíaca do tipo da aorta. Aí você troca também, tá bom? Mas, hoje em dia, a cirurgia cardíaca para troca de válvula aórtica, ela tem ficado cada vez menos frequente e cada vez mais a gente tem optado por opções transcatéter, que são opções percutâneas. A principal técnica que a gente utiliza é transfemoral, ou seja, percutânea mesmo, em que eu punciono uma artéria femoral e passo uma válvula, que vai simplesmente, é um negócio brutal, tá? Só para falar para vocês, você vai lá, parece um negócio super simples, aí é só, eu vou trocar a válvula pelo cateterismo. Não, você passa uma válvula que vai subir a aorta inteira do paciente, você vai colocar ela entre a válvula habitual, né? Aí você vai insuflar um balão. Só que para você fazer isso e destruir a válvula nativa desse doente, você não pode simplesmente obstruir o fluxo de sangue completamente do ventrículo esquerdo, senão ele meio que explode, né? É isso. Você tá, tipo, balonando a aorta. Então, o que eles fazem? Eles passam um marca-passo no ventrículo direito, e aí eles fazem uma manobra chamada de rapid pacing. O que é o rapid pacing? É quando eles aumentam a frequência cardíaca pra caramba, tipo 200, que aí o ventrículo fica o quê? Meio bobo, né? E essa é a hora que eu vou dar uma dilatada. O que acontece nessa hora? O doente dá uma morrida, mas ele ressurge. Então vejam que não é um negócio, é só um stent, não é um stent, entendeu? É um procedimento complexo, tá? Mas que o que eles fazem é balonar a válvula nativa e destruir realmente os folhetos e colocar uma outra válvula em cima da válvula doente, tá? Essa válvula transcatéter aqui, como está mostrado aqui para vocês, ela vai ancorar na válvula aórtica do paciente, no anel valvar daquele doente, e você precisa ter alguns pré-requisitos para ser elegível para esse tipo de procedimento. Por quê? Porque, por exemplo, é muito difícil você fazer uma TAV, né, que a gente chama de TAV, que é Transaortic Valve Implant, ou TARV, né, que eles TARV não, TAVR, que é Transaortic Valve Replacement. É que não é replacement, é implante, você não tira uma. Né? Para ser replacement, você terá que tirar uma e por outra. Mas, enfim, você vai usar esses dois termos, tá? Mas para colocar uma TAV, o paciente tem que ter algum grau de calcificação do anel valvar para ancorar a válvula anterior. Se ele for, por exemplo, uma válvula ótica que não tem nenhum tipo de calcificação, é mais difícil você fazer essa ancoragem da válvula. Ela tem que ter um diâmetro razoável que caiba uma válvula. Então não pode ser, tipo, muito pequenininho. O anel, eu não estou dizendo a válvula em si, mas o anel tem que ser um diâmetro apropriado. E segundo, vocês veem que ela tem toda uma estrutura autoexpansível, que é tipo uma malha, né, de metal que vai ancorar ali. E eu tenho que ter uma altura da coronária que seja suficiente para não obstruir a coronária na hora de implantar isso. E eu estou dizendo isso porque esses são tipos de complicação que a gente vê em pós-operatório de TARV, que vocês vão ver. Vocês vão ver no dia a dia de vocês, porque cada vez mais isso é mais comum. A gente vê em terapia intensiva. Quando eu faço essa expansão da válvula, além de obstrução coronariana, na verdade, a complicação mais comum que a gente vê são duas. Número 1, AVC. Bom, vocês conseguem imaginar, você pega uma válvula toda calcificada e explode ela. O que vai acontecer com o cálcio? Vai voar. Vai voar. Então, não só AVC, como isquemia, né? Às vezes eu já vi isquemia hepática, eu já vi isquemia de trato gastrointestinal, já vi de tudo de TAV. Pode acontecer, tá? E não tem grandes coisas que você pode fazer para prevenir. Já testaram aqueles dispositivos, tipo um guarda-chuva, para tentar pegar o cálcio. Não adianta. Não muda, tá?
e a incidência de AVC não é pequena. Mas o que eu vou dizer para vocês? Na cirurgia também não é pequena, né? E outra complicação que é muito, muito, muito comum é bloqueio atrioventricular. Porque é só vocês pensarem, é nessa região que passa o nó atrioventricular. Então, que nem a gente tem, por exemplo, abscesso aórtico, né? Abscesso perivalvar, que pode fazer bloqueio atrioventricular, é a mesma coisa, que você expande na hora o paciente faz bloqueio atrioventricular. A sorte é que o acidente já tá com aquele marca-passo, né? Para fazer o rápido pace. Ele fica pelo menos umas 12 horas, às vezes 24. E às vezes você tem que ficar testando para ver se ele não está precisando do marca-passo, porque às vezes o bloqueio atrioventricular pode ser inclusive intermitente. Então, até em alguns protocolos específicos, eles falam para fazer um holter para ver se o marca-passo está entrando ou não, enfim, para você ver se realmente ele não está tendo nenhum tipo de bloqueio atrioventricular, porque uma das complicações, inclusive, é a morte súbita em casa, depois, por bloqueio atrioventricular. Tá bom? Mas essa aqui é uma saída muito interessante, porque basicamente você troca múltiplas complicações relacionadas a uma cirurgia de grande porte com circulação extracorpórea por um bagulho aqui que eles não querem passar nem sonda vesical. Nem tuba esse paciente, eles passam uma máscara laríngea para fazer. E faz em velho de 95 anos, e os dentes saem como se nada tivesse acontecido no momento seguinte, entendeu? Então ela é uma saída cada vez mais frequente que a cirurgia tem utilizado, tá bom? E o que a gente tem de estudo sobre o tema? Eu tenho vários estudos, os primeiros que saíram eram para pacientes de alto risco e pacientes inoperáveis. Esse aqui é o partner que mostrou que para pacientes de alto risco, né, alto risco cirúrgico, fazer TAV ou cirurgia não mudava a mortalidade desses pacientes, e aí é claro que entre operar e fazer um procedimento, eu prefiro fazer um procedimento, apesar de que esse procedimento também não é inócuo, claro. E esse aqui é para pacientes que eram considerados inoperáveis, assim, que tinham um risco cirúrgico elevado a ponto de ser inoperável. O que eles fizeram? Eles randomizaram os pacientes para realmente não operar ou fazer TAV, mostrando uma redução de risco relativo de mortalidade de 40%. Então, é claro, ele pode ser bastante interessante. E, por último, esse aqui é um estudo que fizeram em pacientes de baixo risco cirúrgico. Ou seja, mesmo um vozinho que tem estenose aórtica, que daria para operar, que ele é considerado um baixo risco cirúrgico, será que colocar uma válvula transcatéter pode ser interessante? A resposta é sim. O risco de mortalidade entre cirurgia e TAV é muito semelhante. Mesmo em 5 anos depois do procedimento, o tempo de durabilidade da prótese é semelhante também, que essa é uma coisa a se considerar. Então, você pode utilizar a TAV como uma escolha de primeira linha para pacientes que têm estenose aórtica. O importante é lembrar que TAV não deve ser utilizado em pacientes que não são idosos. Isso é importante dizer, porque uma vez que você põe uma TAV, se esse paciente evoluir com disfunção de prótese, que vai acontecer em 5, 10 anos, você não vai pôr uma TAV sobre TAV. Você entendeu? E você também não consegue operar esse dente, porque fica meio incrustado. Você imagina que a malha de metal, ela vai ser repitelizado aquilo na horta. Aí depois aqui faz uma endocardite, você tira essa prótese, cara, você não consegue tirar. A mortalidade dessa cirurgia é muito maior do que de uma cirurgia de endocardite de válvula protética. Então, para um cara de 50 anos, não é uma boa opção, tá? Mesmo que em baixo risco cirúrgico, a gente vê que a mortalidade seja semelhante, porque ela não tem a durabilidade necessária que eu gostaria, não só pela durabilidade da válvula em si, mas para os procedimentos que eu vou planejar a longo prazo. Diferente, por exemplo, do vozinho de 80, que pode ter um shape bom, mas ele tem o quê? Mais 10 anos de vida, 15 anos de vida? Aí você pode optar pela TAV, mesmo que o risco cirúrgico é baixo, tá bom? Como eu trato estenose aórtica? Aí eu vou dizer para vocês, como eu trato não, como eu manejo hemodinamicamente estenose aórtica nos pacientes que têm uma estenose aórtica crítica e estão num manejo perioperatório, digamos assim, porque o tratamento é cirúrgico, como eu falei. Bom, eles vão se apresentar em edema agudo de pulmão, a maior parte das vezes, né? Então, são pacientes que vão chegar em edema agudo de pulmão, porque a pressão diastólica do ventrículo é muito elevada, e vocês vão querer muito dar diurético para esses pacientes. E normalmente a gente dá, tá?
Quanto? Ora, a gente tem que melhorar o edema de pulmão. É isso. Então, muitas vezes a gente vai ter que dar uma secada nesses pacientes. Mas, lembrando que a maior parte desses pacientes são pacientes que têm disfunção diastólica com ventrículo pequeno. Então, nem sempre eles toleram volume diastólico final baixo, sabe? Você tira, é aquele cara que você tira volume, ele seca demais. Aí você dá um pouquinho mais de volume, ele faz edema agudo de pulmão. É uma linha super tênue. Então, é super complexo da gente conseguir manejar, tá? A volemia. Além disso, você pode usar vasodilatador, e a nitroglicerina ela acaba sendo vasodilatador de escolha nesse cenário, em que pacientes estão em edema agudo de pulmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês já ouviram dizer, quem já aqui ouviu dizer, que a gente não pode dar vasodilatador em pacientes com estenose aórtica? Quem já ouviu isso aí? Cara, isso aí é o clássico da cardiologia. Se vocês chamarem aqui 10 cardiologistas, 12 vão falar que não pode dar vasodilatador em pacientes com estenose aórtica. Tá? Por quê? Porque, bom, é claro, né? Se eu tenho uma obstrução fixa e eu dou um vasodilatador, eu aumento, de alguma forma, esse gradiente translocar, né? Mas aqui a gente está falando da nitroglicerina como um vasodilatador que ele é mais venoso. Então, o que ele vai fazer é aumentar a capacitância do sistema venoso, conseguindo baixar as pressões de enchimento. Você quer dividir? Fala aí. Não, conta para nós. É uma essência vitral. Ela foi checar. Deixa eu ver. Ai, não, ufa. Era mitral, não era ótimo. Não, mas fica tranquilo, porque a gente pode dar vasodilatador estenozóide, que eu vou mostrar para você, tá bom? Mas, assim, em pacientes que têm função cardíaca normal, tá? Que tem fração de ejeção normal, não estão chocados e tal, e eles chegam com uma congestão pulmonar, você quer baixar a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, baixar a pressão veno-capilar e melhorar a congestão? Bom, você pode dar diurético, mas o vasodilatador ele é mais eficiente em fazer isso, ele é mais rápido, tá? E aí a gente usa muito o tridil, porque o tridil ele é muito venodilatador, então ele consegue aumentar a capacitância venosa, baixando as pressões de enchimento. Eu vou optar por controle de frequência cardíaca também, isso é importantíssimo na estenose, tá? Porque lembrem que se eu tô muito taquicárdico, eu tenho um tempo muito curto para o sangue passar por aquela válvula, né? Então, eu vou aumentar não só o gradiente transvalvar, mas a chance de eu reduzir o débito cardíaco é alta se um paciente faz um ataque à arritmia. Inclusive, esse pode ser um dos cenários em que é o motivo da descompensação. Então, um cara que tem uma estenose aórtica grave, que faz uma FA de alta resposta, ele pode chegar super descompensado apenas por essa FA, tá bom? E aí a gente tem que controlar a frequência cardíaca. Óbvio, a gente pode usar amiodarona, a gente pode usar digitálico, a gente pode dar beta-bloqueador. A gente evita beta-bloqueador no dente em choque. Eu acho que isso é óbvio, né? É mais ou menos óbvio. Mas a gente tenta evitar no paciente muito chocado, tá? A gente tenta usar drogas que tenham pouco efeito urinotrópico negativo, tá? E o Uniprid? Uniprid você pode dar também, então fica tranquila. Mas a gente reserva para cenários específicos. Principalmente pacientes que se apresentam com estenose aórtica grave e têm disfunção ventricular. Então, se o cara tem estenose aórtica grave e ele tem disfunção do ventrículo esquerdo, não tem por que você não achar que na hora de você vasodilatar e reduzir a pós-carga do coração, por mais que ele tenha uma obstrução fixa, né? Se você conseguir reduzir um pouco a pressão arterial, você vai melhorar o fluxo, porque você vai melhorar o acoplamento ventricular arterial. E esse é um dos poucos estudos que tem, mas é New England, então dá uma força um pouco maior, né, pro negócio. E estudou pacientes mais graves, o uso do nitroprusiato nos pacientes críticos que estão com disfunção ventricular e têm estenose aórtica. Olha só que interessante, aqui eles separaram em pacientes que tinham low flow, low gradient e pacientes que não tinham low flow, low gradient. Ou seja, doentes que a disfunção ventricular era tão grave que o gradiente não era alto por débito cardíaco baixo, ou pacientes que tinham disfunção ventricular, mas eles conseguiam manter um fluxo apropriado pela válvula e um débito cardíaco que gerasse um gradiente transvalvar alto. E olha só que interessante. Conforme utilizando o Uniprid,
em 24 horas do uso do Niprid, todo mundo subiu o débito cardíaco, tá? Todos os débitos cardíacos sobem. Então, mesmo que eu tenha uma estenose aórtica, que é uma obstrução fixa, se o paciente tiver disfunção ventricular, na hora que eu reduzo a pós-carga do coração, baixo a pressão arterial sistêmica, eu vou melhorar o desempenho desse ventrículo e melhorar o débito cardíaco. Olha o que vai acontecer, gente. Veja que conforme eu dou vasodilatador EV, tanto o gradiente médio quanto o gradiente de pico sobem. Mas eles sobem por quê? E o paciente ganhou débito. Tá bom? Acho que essa é a parte importante. Então, se alguém vier falar assim, é proibido, vocês vão cruzar alguém, eu tenho certeza absoluta, que em algum momento da vida de vocês vão querer ligar Niprid, uma estenose aórtica, e alguém vai falar assim, mas é proscrito, essa palavra me irrita muito, né? É proscrito ligar Niprid na estenose aórtica grave. Aí você vai falar, não. New England. Dá para usar, em especial em pacientes com disfunção ventricular, que se apresentam com baixo débito cardíaco, porque a redução da pós-carga do coração vai melhorar o acoplamento ventricular arterial, melhorando o débito cardíaco desses doentes, e isso pode realmente aumentar o gradiente transvalvar, mas isso significa que ele está melhor. Tá bom? Tudo bem? E, por último, eu acho que a gente vai conseguir falar só de válvula aórtica. Desculpa. Mas é que essa é a parte mais importante mesmo do manejo, tá? Por último, saibam que quando vocês pegarem um paciente que tem estenose aórtica grave e ele fizer qualquer procedimento cirúrgico, seja valvoplastia, seja cirurgia, seja TAV, você vai encontrar a situação que a gente conhece pela literatura como ventrículo esquerdo suicida, tá? O que é isso? O nome é bem dramático. Ventrículo esquerdo suicida. Por quê? Porque você tem um ventrículo que é hipertrófico, cavidade pequena, que está acostumado a trabalhar sobre uma pós-carga aumentada, porque tem uma estenose ali na válvula aórtica. Na hora que você tira abruptamente essa estenose aórtica, você reduz abruptamente a pós-carga desse coração. O que vai acontecer com a fração de ejeção desse doente? Aumentar. Ela vai ficar assim, ó. E aí, isso gera uma obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, que faz esse doente morrer no pós-operatório. É isso. E é bastante comum da gente ver, tá? Essa é o tipo de complicação mais comum de se ver em pacientes em pós-operatório de estenose aórtica. Teve um VE hipertrófico, que ele não tem função diastólica apropriada, e na hora que você tem uma redução abrupta da pós-carga, na hora que você tira a válvula, isso quando se junta, inclusive, né, com a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, secundária à SEC, ou secundária ao próprio procedimento cirúrgico, a sangramento e tudo mais, sedativos e tal, faz com que aquele ventrículo fique hiperdinâmico, e o hiperdinamismo, ele gera um fenômeno chamado SAM. O que é o SAM? O SAM é o Systolic Anterior Motion. É quando você tem um ventrículo pequeno, que a válvula mitral, quando ela abre e fecha, ela se aproxima muito do septo interventricular, porque é aquela cavidade pequena, certo? E aí ela é sugada para dentro da via de saída do ventrículo esquerdo durante a sístole ventricular. E isso acontece fazendo uma obstrução ao fluxo de sangue. Então, é como se você tivesse ainda uma estenose aórtica, só que com uma insuficiência mitral aguda. Então, esse é um fenômeno gravíssimo. Eu acho que vocês estão todo mundo fazendo uma cara de que porra é essa que você está falando? Eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem, porque eu acho que é só vendo para compreender mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu costumo dizer que vocês podem nunca ter visto Sam na vida de vocês, mas podem ter certeza que o Sam viu vocês. Só que vocês não soubem reconhecer. Isso, cara, eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta disso. Por que eu tô dizendo isso? Bom, porque o fenômeno de SAM não é incomum, ele não acontece só na estenose aórtica, ou no pós-operatório de estenose aórtica. Ele é razoavelmente comum, em especial em pacientes mais idosos,
pacientes dialíticos, pacientes que podem ter um VE com disfunção diastólica, e eles fazem outra situação que você tem uma redução abrupta da pós-carga do coração. Que situação é essa? Sepse. Sepse. Então, quando você pega coortes de choque séptico, até 30% desses casos podem se apresentar com fenômeno de SAM. E você tá achando que tá tudo bem, né? Então, tá todo mundo assim, ai meu Deus, e agora? Quantos pacientes eu devo ter visto que eu não vi, né? Muitos, provavelmente. Alguns, vai, pelo menos. Deixa eu mostrar uma imagem que esteja bonita. Talvez essa. Olha só. Então, esse aqui é um ecotransesofágico. Eu vou apagar a luz aqui para vocês verem. Eu tô dizendo. Esse aqui é um ecotransesofágico, onde eu tenho aqui, só é que o ecotransesofágico é tudo meu contrário, tá? Então, só para vocês se localizarem. Aqui é o átrio, aqui é o ventrículo, aqui é a via de saída do ventrículo, aqui é a válvula aórtica. É como se fosse um par external eixo longo, só que ao contrário, tá bom? Então, eu vou analisar o que acontece com esse folheto anterior da válvula mitral, que ele deveria encostar aqui no septo e voltar, né? Na diástole, ele abre. Na sístole ventricular, ele tem que estar fechado e o sangue passar por aqui, certo? Olha só que interessante do que acontece aqui, ó. Eu vou passar devagarzinho para você ver, ó. Ele abre, ó, ele vai abrir, abriu, tá enchendo o ventrículo, certo? Aí ele vai fechar. Na hora que ele vai fechar, deixa eu pegar uma imagem sem o colo pra vocês enxergar o que acontece com o folheto primeiro. Depois, aqui, ó. Ó, ele abre, então, ó, abre para encher o ventrículo. Na hora que ele devia fechar, olha pro folheto anterior da válvula mitral. Ó, ó, ó. Tchuru! Ele tá dentro da via de saída. Você acha que o sangue vai passar aqui? Não vai. E o que é pior, ele perde a captação da válvula mitral durante a sístole. Então o sangue vai voltar tudo pro átrio. Entendeu? E aí você é como se você tivesse uma estenose aórtica grave com uma insuficiência mitral grave. É catastrófico. Esse fenômeno é um fenômeno muito complexo. Olha só, olhem que bonito, ó. Tá vendo? E aí, quando você joga o color, você não vai ver no color exatamente, entendeu? Mas você pode ver a insuficiência mitral que ele gera. Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui a insuficiência mitral? Eu vou mostrar, ó, devagarzinho aqui. O importante é vocês olharem isso, grava a imagem, depois olha devagarzinho, que aí facilita bastante a compreensão do que está acontecendo, ó. Ó, olha a insuficiência mitral. Então, eu não consigo o sangue vencer esse folheto, e o que é pior, esse sangue está voltando tudo para o lado esquerdo, gerando edema agudo de pulmão. E isso acontece nos cenários em que eu tenho choque séptico, como eu falei para vocês, mas é muito, muito comum no pós-operatório de troca valvar aórtica com estenose. Aqui, se vocês quiserem, tem um QR Code para esse artigo, que é um artigo bem interessante do Jack, que é um caso clínico que eles mostraram o que eles fizeram no manejo nesses pacientes. Mas, basicamente, a obstrução dinâmica da via de saída do VE acontece porque é uma soma entre uma redução abrupta da pós-carga do coração esquerdo com um paciente que costuma ter um VE hipertrófico, em especial uma hipertrofia septal assimétrica, tá? E aí, o que você vai fazer? Esse caso específico, você consegue diagnosticar que esse paciente tem uma obstrução dinâmica da via de saída, a gente vai passar por algumas coisas importantes. A primeira, o ventrículo tá pequeno, ele é hipertrófico, deixa ele maiorzão. Tenta ao máximo aumentar a pré-carga desse coração. Ah, ele tá um pouco congesto, não importa, dá volume. O que você precisa é aumentar o volume diastólico final desse doente para diminuir o colapso da cavidade esquerda. Então, você vai dar volume. E o que eles fizeram aqui é dar volume para esse paciente, mesmo que o paciente congesto, eles deram no intraoperatório, para evitar a hipovolemia. A hipovolemia é péssimo nessas situações. Depois, o que eles fazem é tentar dar beta-bloqueador. E aí, puta, o cara tá chocado. Mas o que eu preciso é evitar esse VE hiperdinâmico. Então, eu tenho que fazer coisas que diminuam a contratilidade do ventrículo esquerdo. E para isso, a gente vai usar o beta-bloqueador, tá? Além disso, eles vão usar pressão arterial maior.
meta de pressão arterial maior. Por quê? Bom, se eu quero evitar o VE que está batendo assim hiperdinâmico, é o inverso do que a gente faz na IC, né? Se eu quero evitar o VE hiperdinâmico, eu quero reduzir a contratilidade desse coração, se eu jogar para a pressão dele lá para 90 de PAM, eu tenho uma redução da fração de ejeção. E, portanto, eu tenho uma redução desse fenômeno de SAM. Entendeu? E aí abre o ventrículo. Né? Às vezes a gente faz, inclusive, bolos de droga para ver se com a pressão mais alta isso já melhora, entendeu? Mas, lógico, eu não vou dar adrenalina, porque a adrenalina aumenta a contratilidade, né? Então, a gente usa, às vezes, o azul de metileno. Na literatura, eles falam muito sobre a fenilefrina. A gente não tem muito fenilefrina no dia a dia. Mas o azul, às vezes, ajuda, né? Ou vasopressina, como droga de escolha inicial, entendeu? Para evitar drogas que têm efeito inotrópico e cronotrópico positivos, para diminuir a fração de ejeção desse coração, tá? E aí, óbvio, né? A gente tem que evitar o quê? Eu vou dar inotrópico para esse doente? Não, eu quero parar o coração, né? Então, eu não vou dar inotrópico. Eu vou, tipo, passar um balão intraórtico. Esse é o clássico. Passar um balão intraórtico? Não! O balão intraórtico piora essa situação, porque ele reduz a pós-carga do coração esquerdo, né? Vou dar vasodilatador? Claro que não. Vasodilatador é péssimo nesses cenários, né? A gente tem que usar vasopressores, vasoconstritores. E aqui eles usaram um pacing do ventrículo direito também para fazer desincronia VDVE. Por quê? Porque quando eu desincronizo o coração fica mais bobo, entendeu? Isso ajuda a reduzir a contratilidade desse coração e pode melhorar a, o SAM, né? O fenômeno de SAM. E, óbvio, né? Em situações muito dramáticas, você pode usar o suporte mecânico extracorpóreo com ECMO para resgatar esse paciente, para depois fazer um planejamento de uma abordagem desse septo, né, que está entrando na frente. E aí pode ser alcoolização septal ou miomectomia da via de saída, tá bom? Então, eu acho que essa primeira parte aqui da aula, eu acho que ela foi importante para a gente mostrar como que é o manejo da estenose aórtica. Depois a gente vai continuar essa aula aí, eu vou ter que quebrar ela, obviamente, em outros pontos. Mas o manejo da estenose aórtica, ele envolve principalmente você ter controle de frequência. A volemia vai ser super difícil controlar, porque são doentes com VE mais hipertrófico e tudo mais, então eles não manejam bem a retirada de fluidos, mas muitas vezes você vai ter que utilizar. Você pode usar vasodilatador, se esse paciente tiver um edema agudo de pulmão apenas sem baixo fluxo, você usa nitroglicerina. Você pode usar o nitroprusiato se esse paciente tiver disfunção cardíaca também, para reduzir a pós-carga e melhorar o débito cardíaco. Controlando a frequência cardíaca desse doente, para não deixar ele ficar muito taquicárdico, às vezes você pode até precisar de uma cardioversão elétrica. É muito comum esses pacientes em cirurgias pós-operatório, ele fazer uma função hiperdinâmica e ter essa situação do fenômeno de SAM. É importante vocês saberem do que se trata isso, tá? Porque isso não é infrequente da gente ver no cenário da terapia intensiva, mesmo sem ser, né, na pós-operatório. A gente pode ver isso, por exemplo, em choque vasoplégico durante a sepse, ou eu já vi em pacientes com sangramento digestivo, que faz choque hemorrágico, né? Que ele já fica hipovolêmico, aí depois ele dá aquela inflamada, faz vasoplegia, não vê hipertrófico, tal, isso pode acontecer, e o manejo desses casos é bem específico, que significa você reduzir a função ventricular e deixar esse paciente mais tanque cheio. Então, se eu vou usar volume, você vai tentar dar beta-bloqueador para esses pacientes, usar metas de pressões mais elevadas, tirar coisas que possam reduzir a pós-carga, entendeu? Para tentar e usar drogas que tenham menos efeito cronotrópico e inotrópico positivo, tá bom? Ficou alguma dúvida dessa parte? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu não entendi. Identifica isso clinicamente ou só ecocardiograficamente? Olha, eu vou te dizer o seguinte, tá? Vou mostrar aqui para você, que eu acho que isso é importante. Clinicamente, isso aqui é uma IC aguda. Então, você pega pacientes que têm uma
disfunção, desculpa, que tem um choque grave, e tem uma história lá de sepsis, tal, você acha que ele tá muito mal hemodinamicamente, certo? E aí você fala assim, poxa, sei lá, vou olhar o eco. Aí o eco é uma função A, hiperdinâmica. Aí você fala assim, puta, será que dá para eu dar um fluido? Aí você vai olhar, o pulmão tá branco. Aí você fala, ó, se você vê um paciente que tem sinais de baixo débito cardíaco, SpO2 baixo, lactato alto, o cara tá piorando do ponto de vista hemodinâmico, e o pulmão dele tá branco, ou esse paciente tem uma choque séptico com síndrome de desconforto respiratório, essa é uma possibilidade, mas aí eu vou dizer para vocês que o aspecto ultrassonográfico do pulmão é bem diferente da síndrome de resposta, né, da síndrome de desconforto respiratório do paciente que é edema agudo de pulmão, tá? Ou ele tem um problema valvar mecânico, né? E aí, pode ser uma ruptura de cordálea mitral, pode ser uma insuficiência aórtica aguda por endocardite e pode ser um fenômeno de SAM, tá? Clinicamente, como você vê, eu acho que eu vou ter que fazer uma aula sobre isso, sabe? Porque eu acho que é importante vocês aprenderem a reconhecer. Existem algumas coisas no traçado da pressão arterial invasiva que pode te dar uma ideia, como, por exemplo, o pulso bisferiens. Então, depois pesquisa lá na internet pulso bisferiens. O pulso bisferiens, ele é comum na cardiomiopatia hipertrófica e ele pode ver nesses pacientes que têm fenômeno de SAM. O que é o pulso bisferiens? É quando você tem uma sístole e diástole. Então, ele tem, tipo, a pressão sistólica, ela é meio uma torre, assim, ela tem dois picos, sabe? Esse é o pulso bisferiens. Ele pode te dizer, mas ele não é um sinal que é 100% sensível ou específico. Você vai precisar do ultrassom para você fazer uma hipótese diagnóstica. No eco, o que você vai ver? Bom, inicialmente uma função hiperdinâmica. Isso que eu mostrei para vocês, a gente vê muito no eco transesofágico. O eco transtorácico nem sempre é capaz de te dar essa informação. Você pode até, assim, vai ter gente que vai falar assim, ai, não, mas você pode fazer o diagnóstico pelo transtorácico usando o modo M no parecinático longitudinal. Eu vou falar para você, cara, não é verdade, assim. Até dá mesmo, mas é um procedimento muito complexo, vai. E você tem que ter um par external longitudinal muito bom para você conseguir ver isso. Em termos bem práticos, simples, de você entender, é aquele paciente que você vai ver com função hiperdinâmica, você vai tentar medir o débito cardíaco. Na hora que você jogar o VTI na via de saída do ventrículo esquerdo com o Doppler pulsado, das duas uma. Ou você vai ver um VTI alto, altão, né, com velocidades muito aumentadas e que não corresponde à realidade, né, porque o paciente está muito mal. Ou, em situações mais extremas, você não consegue nem ver o VTI, porque a velocidade ultrapassa o limite de detecção do Doppler pulsado. E aí você vai ver um fenômeno que a gente chama de aliasing, que é conectar assim, ó. E aí você joga o Doppler contínuo e você vai ver isso aqui, ó, esse sinal aqui que é o sinal da adaga. Vou mostrar aqui para você naquele caso que a gente viu. Cadê? Não, peraí. Não, é eco. Aqui, ó. DT. Beleza. Deixa eu mostrar um caso mais dramático aqui para vocês verem. Você vai lá, você joga o Doppler pulsado na via de saída e provavelmente com o Doppler pulsado você não vai conseguir detectar o fluxo. Ok. Endocardite, HP, infarto, prótese. Então, peraí. Eu queria mostrar um outro eco aqui. Aqui, ó. Obstrução. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Então, você vai ver aqui, ó. Você faz o eco. Aqui é tudo no transtorácico, ó. Você faz o eco. Esse aqui já é um coração que já estava até melhor, mas ele estava mais taquicárdico. Provavelmente assim, ó. Um doente com uma função mais hiperdinâmica, com uma cavidade pequena. E aí você tenta medir o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Esse VTI da via de saída do ventrículo esquerdo não é possível ser medido. E aí você joga um Doppler contínuo pela via de saída. Você vê isso aqui, ó. Olha só. Você tem uma ideia?
Isso aqui é 6 metros por segundo de velocidade. Normalmente a gente vê menos de 100 centímetros, né? Menos de 1 metro, é um VTI. Quando você vê 6 metros por segundo, 6 metros por segundo, uma conta rápida, dá um gradiente 6 vezes 6, é 36 vezes 4, é quase 150 de gradiente transvalvar. É como se a pressão da aorta tivesse, sei lá, 90, e você tivesse que fazer 250 de pressão dentro do ventrículo para vencer essa resistência. Entendeu? E aí o fenômeno é um fenômeno de adaga, que é assim, ó, bem rápido e bem acelerado, que é diferente da estenose aórtica. A estenose aórtica, normalmente ela tem, quando você joga um Doppler contínuo pela válvula, ela faz um VTI arredondado, é muito diferente, ele não é agudo assim, ele é um fenômeno mais arredondado, esse aqui é um fenômeno de adaga. Então você você pega um paciente muito chocado, que tem sinais de baixo débito, você faz um VTI da via de saída, você não consegue medir, ou ele está muito alto. Já pegou alguma vez um paciente com VTI de, sei lá, 30, 35? Não? Alguém já pegou? VTI de 30? Porra, já. Se você fez eco e mediu VTI, paciente choque séptico, com certeza você já viu isso na vida. Um VTI de 28, 30, 32. Aí você fala assim, cara, tá alto o débito cardíaco. O mais provável é que não esteja superestimando, porque existe aceleração de fluxo. E aí, olha só que interessante, se você medir o VTI pela via de saída do ventrículo direito, você consegue ter uma ideia melhor, porque ali não acelera o fluxo tão frequentemente, entendeu? E aí você vê que é um VTI meia boca, que é um negócio, ó, bem menor, não dá nem 1 metro, dá 50 centímetros de velocidade, entendeu? Então, no final, é baixo débito mesmo que esse doente tem, mas por uma obstrução no fluxo. É assim que a gente vê, tá? E o manejo desses pacientes é desse jeito. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Eu sei que foi uma aula meio complexa, assim, um pouco fora da realidade do dia a dia, mas é importante vocês saberem como maneja esse tipo de paciente, porque é um paciente muito frequente dentro da UTI, em especial UTIs gerais, em que vão ter pacientes mais idosos e que podem ter pacientes com estenose aórtica, tá bom? Beleza, gente, obrigada.